Bom dia, queridos e amados irmãos. Mais um dia estamos juntos aqui nesta manhã de quarta-feira para estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando a nossa lição de escola sabatina, o tema A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Queridos, mais uma vez estamos aqui nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro, para estudar mais um tema relacionado à lição da semana, a lição de número 9, o sinal da aliança. E nessa quarta-feira, dia 26 de maio, vamos estudar sobre o sinal de santificação. O verso para memorizar encontra-se ali no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 16, que diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Queridos, por que a lei faz parte da aliança com Deus? Além de ser o nosso Criador, a Bíblia nos mostra que ele também é o nosso legislador. Lá em Tiago capítulo 4, verso 12, diz assim: há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outrem? Ou o outro? Portanto, todo o universo é regido por leis. Leis matemáticas, leis naturais, leis físicas, leis químicas, leis espirituais e leis morais. Sendo nosso Deus um Deus moral, a lei é um reflexo do seu caráter. Já vimos em Malaquias capítulo 3, verso 6, que Deus não muda. Logicamente, sua lei será imutável. Já estudamos que a sua lei não tem o propósito de nos salvar, tanto na antiga aliança como na nova aliança, mas a lei nos define a quem pertencemos. Ela define o nosso propósito para com Deus por meio dos 4 primeiros mandamentos e também a nos relacionar com os nossos semelhantes por meio dos 6 últimos mandamentos. E tudo isso era resultado de Israel ter assento a graça, a salvação, o favor benevolente de Deus para com Israel, para com a humanidade. Quando você observar um cristão que aponta muito para os erros das pessoas, é porque essa pessoa ainda não entendeu a lei de Deus. Ela não serve de parâmetro para julgarmos os outros, e sim a nós mesmos, pois ela revela o nosso pecado. A lei de Deus revela as nossas deficiências de caráter, né? E nos leva à cura do mesmo. A lei nos leva à cura, que é quem? Cristo Jesus. Só Ele pode perdoar os nossos pecados e forjar o nosso caráter. Ela servirá, porém, a lei servirá de parâmetro apenas para seu legislador e juiz, que é Deus, que um dia julgará a todos nós diante do seu tribunal, onde ali prestaremos conta a Deus. Você sabia que a lei de Deus é o código penal usado ali no tribunal que um dia todos nós iremos comparecer? Abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 12, que diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aí você pode dizer, mas qual lei que está falando, irmão Fábio? A lei de Deus, os 10 mandamentos, olha aí o verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Agora presta atenção no verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. É isso. Então fique bem claro aqui, queridos. A lei nos ajuda a nos relacionar com Deus em sua esfera e a nos relacionar com o nosso próximo em nossa esfera. Certamente, lá no livro de Êxodo 31, 13, o que Deus exigia do seu povo era a santificação por meio da obediência à sua lei. Lá em Êxodo capítulo 31, 13, olha o que está escrito lá. Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Queridos, em Êxodo 31, 12 e 7 é um texto excepcionalmente rico a respeito do sábado. E vem logo após as orientações do Senhor para a construção do santuário terrestre e o estabelecimento dos seus rituais, escrito ali em Êxodo 25,
né, do verso 1 ao 31. O conceito do sábado como sinal visível, exterior e eterno entre Deus e o seu povo é expresso dessa maneira pela primeira vez. O texto contém alguns conceitos impressionantes que merecem nosso estudo, a nossa atenção. Duas novas ideias são reunidas aqui nesse texto, né? O sábado como um sinal de conhecimento e o sábado como sinal de santificação. Vamos aqui considerar primeiro o sábado como sinal de conhecimento, né? Então considere um aspecto do sinal relacionado ao conhecimento. A compreensão hebraica do conhecimento inclui aspectos intelectuais, relacionais e emocionais. Conhecer não significa simplesmente saber um fato, especialmente quando uma pessoa estiver envolvida. Conhecer também significa ter um relacionamento significativo com a pessoa conhecida. Então, assim, conhecer o Senhor significa estar no relacionamento certo com Ele. Ou seja, servi-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, buscá-lo e invocar o seu nome. É necessário que nós exercemos em nossa vida prática, né, um relacionamento diário com Deus. Não basta apenas dizer que o conhecemos se não temos relacionamento com Ele. Querido, o sábado também é um sinal de santificação. Significa que o Senhor santifica o seu povo, né? Você pode ali ler em Levítico capítulo 20, verso 8, e Deuteronômio 7:6. A escritora americana Ellen Golden White, ela diz assim, no seu livro Testemunhos para a Igreja, página 350. O processo de santificação é obra do amor redentivo de Deus e revela a salvação e redenção. Tanto a justiça, ou seja, a justificação, quanto a santificação são obras dele. Eu sou o Senhor, que os santifico. Como está escrito lá em Levítico 20, verso 8. Portanto, o sábado é um sinal que dá o conhecimento de Deus como santificador, dado ao mundo como sinal do Criador. O sábado é também o sinal de Deus como nosso santificador. Queridos, que vocês possam buscar em Deus a sua vontade, a vontade dele para a sua vida. E a vontade dele para a sua vida é que você se afaste do pecado, porque o pecado gera morte e morte eterna. Lá em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, ali é a morte eterna. Mas o desejo de Deus é que todos se acheguem a Ele, ao conhecimento da sua palavra, que você possa, nesta quarta-feira, entender isso. Comece o seu dia se santificando, orando, buscando a Deus, pedindo para Ele proteção, pedindo para Ele, sobretudo, graça para você estar em sua presença, seja em qualquer circunstância, numa circunstância de estresse, numa circunstância de luta, de aperto, que você possa saber que Cristo está com você. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, fique com Deus, um forte abraço, que o Senhor Jesus possa abençoar poderosamente seu dia. Muito obrigado e tchau!